Muito boa noite, Rodrigo Cachoeira na área, e essa é a aula 5 de 15, onde eu estou participando de um desafio. Meu mentor falou assim: Cachoeira, você não consegue fazer 15 aulas direto assim, né? Exceto final de semana. Falei, rapaz, como você está duvidando da minha capacidade? É claro que eu consigo. E aí eu fiz uma pesquisa entre os meus seguidores e eu pedi que vocês me dissessem: olha, fala sobre isso, fala sobre aquilo. E aí, hoje, o assunto dessa aula 5, lembrando que uma aula não guarda pertinência de conteúdo com a outra, você pode assistir a aula 5, pular para 10, voltar para 2, para um, não tem problema nenhum, tá bom? Nessa aula 5 a gente vai falar sobre a importância de você compreender os elementos da comunicação arquetípica. Claro que, então, nesse primeiro momento, eu vou falar dos problemas, vou falar sobre o que é o arquétipo, depois eu vou falar sobre como eliminar os ruídos da tua comunicação. Primeiro de tudo, quando a gente tem alguma coisa que a gente sente que a gente não consegue explicar, mas a gente, de alguma forma, parece que aquilo já está escrito dentro da gente. É como se a gente quase que adivinhasse o que viria a acontecer, mas de repente não aconteceu. Quer saber? Por exemplo, deixa eu diminuir aqui o ar-condicionado aqui, que está muito forte. Quando você já passou por isso, com certeza. Teve um dia, em algum momento, você estava andando pela rua, estava no ônibus, alguma coisa assim, ou no seu carro, se aproximou uma pessoa muito estranha de você, de repente, você, de alguma forma, o seu corpo, ele imaginou que você seria assaltado. Você imaginou que, de alguma forma, a pessoa ia te cometer algum crime, algum mal, alguma coisa assim. Por quê? Porque a comunicação daquela pessoa, principalmente a comunicação não verbal, daquela pessoa, fez com que o seu corpo recebesse uma mensagem e, naquele momento, ele entendeu que estava em perigo. Tem um cara chamado Carl Jung, se escreve com J, Jung, ele estudou isso no século passado e ele percebeu que tem elementos de comunicação que não estão dispostos assim, não estavam, né, hoje estão, não estavam dispostos na literatura, ou seja, tem coisas em comum, existem elementos que estão em comum na gente, no mundo, que é uma coisa que a gente não precisa fazer esforço para entender, parece que já está no nosso DNA, é uma coisa que está escrita dentro da gente. Então, existe na visão dele, existe um senso comum que faz com que a pessoa entenda ou fique com dúvida sobre alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa bate na sua porta, bate à sua porta, ela diz: olha, tem um bilhete premiado da Mega Sena. Só que esse bilhete não é meu, é de um primo meu e ele mora por aqui, só que eu queria entregar para ele, só que eu não sei mais o endereço dele. A senhora poderia ficar com esse bilhete aqui para poder entregar para ele? Olha, eu só vou cobrar R$ 50 para a senhora que eu não conheço. A senhora, eu vou te cobrar 50, R$ 100 para poder a senhora ficar com esse bilhete, tá bom? A pessoa, mas é um bilhete premiado? Sim, é um bilhete premiado. Ah, então eu quero ficar. Então, olha só, naquele momento é óbvio que você está diante de um golpe, porque a oferta, o papo está esquisito. Existe um ruído naquela comunicação, e aí você, que já tem a sua experiência de vida, você olha para aquilo ali e você fala assim, cara, tem alguma coisa errada nisso aqui. Eu não consigo saber exatamente o que que é, mas tem alguma coisa errada. Às vezes a pessoa te liga do call center, também a oferta é muito extraordinária, e você fica pensando, caramba, o que que será isso aqui, cara? Que negócio, eu não sei, tem alguma coisa errada. Aquela sensação acende aquela luzinha amarela no nosso peito, e aí você pensa, tem alguma coisa errada aqui. Não sei. Não me cheira bem. O santo não bateu. Não tem alguma coisa que não está fechando. Eu tenho certeza que vocês já passaram por alguma coisa assim, desse tipo. Carl Jung estudou isso. Ele falou assim: olha, tem alguma coisa na comunicação que é um senso comum que faz com que pessoas se comuniquem sem precisar dizer nada. Ou às vezes até dizendo. Mas existem elementos que uma pessoa, numa imagem, por exemplo, ela se enxerga, ela se associa e ela percebe que faz parte daquele grupo ali. Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer? Que
Dentro da nossa comunicação, esse vídeo é sobre oratória, oratória é comunicação, comunicação, nesse caso aqui, a gente está falando dos elementos da comunicação dentro da matéria de arquétipos, que é a comunicação simbólica, a comunicação gestual, a comunicação verbal e a comunicação textual. Então, a imagem, os gestos, que a gente fala e o que a gente escreve. Então, esses quatro elementos, eles estão reunidos dentro da matéria que esse cara estudou, Carl Jung. Então, ele percebeu que dentro desses quatro elementos da comunicação, existem coisas que são associáveis com a outra pessoa, mesmo que a outra pessoa não entenda muito por quê. Então, vamos lá. Por que que numa campanha eleitoral os políticos estão sempre com aquele cabelo para trás, o blazer, né? Geralmente tem uma cor específica? Por que que eles estão sempre de blazer e gravata? Às vezes não, estão numa roupa assim um pouco mais social, mas de alguma forma todos eles estão vestidos da mesma maneira. Por quê? Porque naquela comunicação ali, o símbolo que ele traja, quer dizer alguma coisa. Principalmente no caso desse dos políticos, quer dizer o quê? Autoridade. Ele precisa ser reconhecido. Você, como pessoa, precisa olhar para aquela pessoa e reconhecer aquela pessoa como autoridade. Agora, como é que você vai reconhecer a autoridade na pessoa se você está vendo a pessoa pela primeira vez? Então, ela vai utilizar símbolos. Então, de repente, por exemplo, eu vejo muito a galera do funk, não do funk normal, mas do funk pesadão. A galera usando relógio gigantesco, cordãozão, não sei o que, um boné, um monte de anel e pulseira e tal. O que que aquela pessoa ali trajando aquele monte de símbolos está querendo passar? Está querendo passar ali, de repente, ostentação, mas nem é isso que eu quero dizer. Eu quero falar sobre o poder. Quero falar sobre, aliás, eu estou falando sobre a demonstração, a tentativa de demonstração de poder. Porque mesmo uma pessoa que nunca viu aquela outra pessoa, quando ela olhar para toda aquela aparência ali, ela vai entender, claro, né, as pessoas que estão no mesmo meio, elas vão entender que aquela pessoa ali está demonstrando, de alguma maneira, autoridade. E outras pessoas que estão naquele mesmo meio se conectam com aquilo e reconhecem aquele símbolo de autoridade. Isso é a comunicação arquetípica. Você utiliza. Tá, peraí. Isso é a pontinha do iceberg da comunicação arquetípica. Ela é muito mais do que isso. Mas aqui num vídeo rápido de meia hora, a gente precisa, né, correr um pouquinho e ficar um pouco no raso, na parte rasa dessas informações. Então, a partir desse conhecimento, o Jung começou a perceber que tem isso espalhado por toda a humanidade. E, de alguma forma, alguns elementos se comunicam com aquele grupo de pessoas. Então, por exemplo, se eu quero me comunicar com as pessoas que, sei lá, são, deixa eu ver aqui, Rastafari, é o exemplo que veio na minha cabeça aqui. Esdrúxo, mas tudo bem. Se eu estiver me comunicando com as pessoas Rastafari, mas usando essa roupa aqui, automaticamente, se eu quiser fazer um vídeo sobre, sei lá, vou fazer uma matéria Rastafari, né? E aí eu quero fazer um vídeo, gravar um vídeo dizendo que eu sou Rasta, a pessoa vai olhar para mim e falar, cara, tu não é Rasta nada, né? Porque olha como é que você está vestido, entendeu? Esse senso de pertencimento, ele está na nossa roupa, ele está na nossa linguagem, ele está nos nossos acessórios, ele está no nosso ambiente todo dia, o dia inteiro. E quando você entende que isso existe, você começa a perceber, por exemplo, quem trabalha com marketing digital, começa a perceber que você está o tempo inteiro se comunicando através da tua rede social. Só que às vezes você está se comunicando de qualquer forma. Exemplo que aconteceu comigo. E é por isso que eu estou trazendo essa matéria aqui. Além das pessoas pedirem, isso aconteceu comigo, ninguém me contou. Até o ano passado, até o início desse ano, eu aparecia só de camisa básica, normal, camisa preta, branca, ou então, sei lá, rosa, camisa básica, às vezes com uma estampa, às vezes sem estampa, só uma camisa básica ali. E aí, às vezes, eu queria vender produto de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais. E eu não entendia por que que as pessoas não compravam. Eu ficava pensando, gente, por que que as pessoas não compram o meu produto? O que está faltando para essas pessoas adquirirem o meu produto?
poxa, eu tenho uma entrega, eu me esforço, eu estudo, eu entrego ferramentas, só que, de alguma forma, por que que as pessoas não estão comprando? Ao contrário, as pessoas, ao comprar um curso de R$ 47, elas ainda pediam desconto. Um curso de R$ 47 que tem a capacidade de mudar a vida da pessoa, a pessoa ainda tinha coragem de me pedir, olha, eu queria um desconto, sabe? Então eu percebi assim, eu falei assim, eu estou fazendo alguma coisa errada, tem alguma coisa de errado na minha comunicação e eu não estou entendendo o que que é. Até que esse ano eu tive a ideia, eu tive o insight. Assistindo uma aula de um cara chamado William Celso, eu percebi que a minha comunicação, eu, enquanto pessoa, enquanto marca, eu estava me comunicando de uma forma errada. Não verbalmente, não gestualmente, não textualmente, mas simbolicamente. Os símbolos que eu traziam estavam conversando com uma pessoa, um tipo de público que não era o tipo de público com quem eu queria conversar. Ou seja, a minha noção de autoridade, ela estava completamente rebaixada. Por quê? Por causa do tipo de traje que eu estava usando. Ah, Cachoeira, mas você está me dizendo que a pessoa te julga pela aparência? Sim. Gente, olha só. A gente é ser humano. O ser humano faz isso. Isso está no nosso DNA. É claro que nós, aí eu me incluo, nós que estudamos um pouquinho a mais, a gente percebe, e também, né, você sabe que eu sou cristão católico, a gente que está um pouquinho na caminhada cristã, a gente olha para o modelo e a gente entende que a gente tem que lutar contra algumas coisas que já vêm no nosso DNA enquanto pessoa. Então, quando eu entendo que eu julgo, mesmo sem saber, eu julgo, eu vou lutar contra isso, porque eu percebo que isso é uma coisa normal minha, é uma coisa que está escrita em mim. Quando eu tenho muita vontade de alguma coisa, um doce, não sei o quê, peraí, mas eu não sou não um bicho. Eu entendo, eu tenho consciência sobre aquilo ali, então eu não vou dar tanta moral para esse meu desejo. Então eu consigo controlar os meus desejos, meus impulsos, né? Então eu consigo agir e não reagir. Quem reage é um bicho. A gente age. Por quê? Opa, recebi um comando. Peraí. O que que eu vou fazer com isso? Eu posso escolher isso. Então, quando a gente sabe que a gente é julgado e a gente julga também, mas às vezes a gente freia, ok, mas a maioria das pessoas não, e as pessoas vão fazer isso em frações de segundos, a gente vai ser julgado. Até porque, vamos lá, vou fazer um parêntese aqui. Você se lembra que no início do vídeo eu falei sobre, caramba, você estava andando na rua e você achou que alguém ia te assaltar. O nosso cérebro faz isso até para a nossa sobrevivência. Até para a gente ativar sempre o nosso instinto de defesa, o nosso cérebro, ele fica prestando atenção nisso todo o tempo inteiro, para a gente poder se defender, para salvar a nossa vida. Afinal, o cérebro é uma máquina disso, de descanso, de administração, entende? Então, quando a gente está diante de uma situação dessa, ele funciona muito bem, mas ele funciona também quando a gente olha para uma pessoa e numa fração de segundos a gente já imprime um julgamento, a gente encaixa, a gente coloca numa caixa aquela pessoa ali, sem nem saber quem é, sem nunca ter tido contato com ela, mas a gente faz isso. E aí, quando você aparece, por exemplo, em público, né, com um discurso lá em cima, mas com uma veste inadequada, as pessoas vão falar assim, né, olha, legal o que ele falou, mas é legalzinho, mas não vão conseguir entender exatamente o que que foi. Quer ver um episódio que foi no ano passado, eu acho? Teve um caso, teve uma menina que aconteceu um crime contra ela, eu não lembro exatamente se ela foi molestada, alguma coisa assim, de um cara que ele era morador de rua, e aí daqui a pouco ele cara estava dando entrevista na rádio, na TV, o nego estava falando assim, nossa, mas o mendigo, né, o mendigo, morador de rua, o mendigo tem uma oratória maravilhosa, e como é que se diz? É impressionante a oratória daquele morador de rua, mas peraí, pô, quem disse que ele é morador de rua? É por causa da roupa dele? Entendeu? Então, percebe que as pessoas notaram que havia uma diferença entre o que ele aparentava ser e a comunicação dele. Assim acontece ao contrário também. Você vem com uma comunicação maravilhosa, mas às vezes a sua simbologia, a sua roupa,
está lá embaixo. O que vai acontecer? As pessoas vão dar menos importância, elas vão dar menos valor àquilo ali. Outra coisa, né? A gente está em outubro de 2024, meu filho está passando pelo finalzinho de um tratamento diário contra um câncer. Meu filho mais velho, o Vitor. Quando eu comecei a me vestir um pouquinho melhor e ir para o hospital vestido assim, estranhamente as portas se abrem, tudo pode, você consegue coisas, aí você vai pedir alguma coisa, a pessoa te serve como se estivesse servindo a Deus, né, praticamente. A pessoa tem um prazer. Agora, quando você está lá com seu tênisinho furadinho, né, com uma camisa mais desajeitadinha, surradinha, a pessoa te olha assim, não dá, não posso. Parece que até a boa vontade das pessoas aumenta quando você se apresenta mais bem vestido. Por quê? Porque a pessoa, de alguma maneira, ela percebeu, ela sentiu, ela absorveu de você o que de repente você nem tem, mas ela teve uma percepção, errada ou não, ela teve uma percepção de que você está num nível de autoridade. Automaticamente, muitas das pessoas ficam mais subservientes, elas querem se colocar à disposição mais porque a pessoa está mais bem vestida. É uma coisa estranha, mas é isso que acontece. Essa é a realidade. Então, vamos lá. Partindo aqui para o nosso finalmente. Primeiro, vocês entenderam de acordo com o problema que eu desenhei aqui, que eu ilustrei aqui, né? Vocês conseguiram visualizar o que eu falei acerca do assalto. Praticamente todo mundo já passou por isso, de ter uma situação que sentiu que ia ser assaltado, fica até com a adrenalina mais alta ali, e depois daqui a pouco fica mais tranquilo, beleza? Acho que todo mundo já passou por isso. Quem não passou, relaxa que vai passar um dia. Queira Deus que não, mas infelizmente é o mundo. E aí eu te disse, isso acontece porque um cara percebeu que existe isso na humanidade. E aí eu disse para você também que a gente pode fatiar, a gente pode dividir isso em quatro pedaços, que é a comunicação da imagem, a comunicação não verbal, a comunicação verbal e a comunicação textual, beleza? Esses quatro elementos a gente utiliza principalmente aqui nas redes sociais. Olha aqui, ó, meu nome está escrito aqui, Rodrigo Cachoeira, comunicação textual, comunicação verbal, o que eu estou falando, comunicação não verbal, as minhas mãos, meu gesto, a minha aparência, perdão, a minha expressão no rosto e tudo mais. Comunicação simbólica, a minha roupa, o cenário, as luzes, né? Comunicação simbólica. Então, aqui nesse vídeo, por exemplo, tem os quatro elementos dessa comunicação. E qual é a importância de você saber isso? Por quê? Quando você toma consciência disso, você começa a se comunicar de uma forma melhor e você começa a entender que a outra pessoa está tentando se comunicar, está tentando imprimir, às vezes, alguma coisa em você e você nem sabe. Lembra que eu falei sobre o estilo dos governantes? Existe um arquétipo chamado arquétipo do governante. E o que ele ensina para a gente, Cachoeira? Ele ensina para a gente uma linguagem simbólica que o cara vai estar sempre com aquela aparência de autoridade. Automaticamente a gente confere autoridade, sei lá por quê, mas a gente confere autoridade para aquela pessoa e é assim que funciona. E por que é importante a gente falar sobre isso? Para aumentar o nosso nível de consciência, para a gente ter percepção melhor sobre as coisas que estão à nossa volta. Você, profissional, que está aí, poxa, estou há tantos anos na minha empresa e eu não consigo ser promovido. Será que você está se apresentando dentro desses quatro elementos que eu falei? Será que você está se apresentando de uma maneira que as pessoas vão olhar para você e te dar um voto de confiança? Será que de repente é a tua linguagem? Será que é as coisas que você faz? Será que é o bom dia que você não dá? Será? Por quê? É importante que você olhe para esses quatro elementos da comunicação e entenda onde está o ruído da tua comunicação. Lembra que eu contei para você? Quando eu olhei para o meu perfil e eu percebi, gente, a pessoa não é R$ 47 hoje em dia é mais barato que uma pizza. A pizza na promoção hoje, outubro de 2024, é R$ 50. E a pessoa ainda vem pedir desconto para poder adquirir um curso que tem a capacidade de mudar a vida dela. Eu falei, não, não é possível. Tem alguma coisa errada.
Eu não sabia onde é que eu estava falhando. Só que depois que eu me deparei com esse conceito, igualmente eu dei para vocês agora, claro, de uma maneira um pouco mais rasa, eu consegui ajeitar a minha comunicação. Consegui olhar para a minha comunicação e entender o que eu estava fazendo de errado. Cachoeira, mas como é que é errado? Errado do ponto de vista do que eu queria. Eu queria a minha agenda cheia, com um monte de pequenos atendimentos, ou eu queria a minha agenda cheia, perdão, queria a minha agenda vazia, com um único atendimento que vai pagar o preço de todos aqueles atendimentos durante o dia. Eu tenho certeza absoluta que, independentemente da tua etapa, da tua vida, da tua situação socioeconômica, hoje você ia querer uma agenda vazia, com um atendimento só, por exemplo, um trabalho só, sei lá, uma consultoria só, que pagasse por todo o dia, do que você atender, sei lá, 10 pessoas e falar, 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 e se entregar, 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 para ter o mesmo valor. A gente está falando de relação custo-benefício. Não é de filantropia, não é de ajudar o próximo, não. A gente está falando de ganhar dinheiro. Então, nesse ponto de vista, putz, eu prefiro fazer o menor esforço. Se eu posso adotar o melhor caminho, por que eu vou escolher o pior? Nesse caso, atenção, nesse caso. Então, se eu prefiro, se eu prefiro atender menos pessoas e ganhar a mesma coisa, no meu caso, eu precisava olhar para a minha experiência, para a minha comunicação, e falar assim, cara, onde é que eu estou errando? Tá? Então, uma ferramenta que você precisa conhecer a partir de agora é essa. O intuito desses vídeos, o intuito dessas lives, o intuito dessas aulas é te dar cada vez mais ferramentas. É que, ao final desses vídeos, dessa série de vídeos, de cada um dos vídeos, mas dessa série de 15 vídeos, você todos os dias saia daqui com uma ferramenta prática. Percebeu que é uma ferramenta prática? É uma ferramenta prática. É para você pegar essa informação, transforma ela em conhecimento e você bota isso na tua vida, seja na tua vida, no teu trabalho, na tua vida pessoal, na tua vida profissional, no digital ou no presencial. Você pega essa ferramenta e você transforma ela a seu favor. É por isso que eu estou aqui, para poder te dar orientação e direcionamento exatamente nesse sentido. Agora, Cachoeira, eu queria saber muito mais sobre isso. Cachoeira, eu quero mergulhar nesse negócio, eu queria saber tudo detalhadamente sobre como eu posso fazer para melhorar isso, porque pelo que tu falou, cara, eu me posiciono melhor, eu vendo melhor, eu me conheço, eu consigo me expressar de uma forma melhor, eu consigo me comunicar de uma forma melhor. Aí sim, aí você pode entrar em contato comigo para poder falar sobre isso. Eu vou ter o prazer de te atender e fazer com que você evolua nesse sentido, que você caminhe junto ou ainda melhor do que outros profissionais que estão, de repente, no teu gabarito, só que eles já perceberam isso e eles estão andando na frente de vocês. Agora, tem gente muito boa, só que não consegue se comunicar. O que está acontecendo? Gente que você sabe que não é tão bom assim, está passando à tua frente. Por quê? Porque a comunicação dessa pessoa está com ruído, ou está praticamente sem ruído. Com ruído diminuído, ou está praticamente sem ruído. É aí que entra a diferença. Bom, então, seja você empreendedor, se você trabalha CLT, alguma coisa assim, esse tipo de comunicação arquetípica pode te ajudar pra caramba. Tem gente que vai dizer que não dá nada. Minha experiência, sim, faz uma diferença muito grande. Vai ter gente que vai dizer que isso é perda de tempo. A minha experiência mostra que não foi perda de tempo. Que hoje os clientes que chegam até mim, eles entendem, principalmente até que o valor, mesmo que eu cobre um valor super alto, eles olham e enxergam não só o preço, mas o valor daquilo ali. Por quê? Porque a minha imagem está melhorada, está otimizada. Se você também quer melhorar a sua imagem, alguma coisa assim, você pode falar comigo. Vou ter o prazer ali, seja no Instagram, ou então se você tem meu WhatsApp, alguma coisa. Então deixa aqui na descrição desse vídeo o que que você achou, o que que você entendeu como ferramenta, e o que você acha que pode melhorar daqui para frente. Beleza? Então eu vou abrir agora para perguntas aqui, gente. Eu vi que tem mensagem aqui no chat aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá bom. Ah, tá. Estamos só cumprimentando. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, se vocês quiserem fazer pergunta, esse é o momento.
antes da gente finalizar a nossa aula aqui, daqui a pouco eu já saio para um outro atendimento. Vocês entenderam? Mesmo que, diz aí, sim ou não, vocês entenderam, mesmo que superficialmente, qual é a importância da gente estar atento a esse tipo de comunicação? Digita para mim aí, só para eu poder ter uma noção. Muito bom. Obrigado, André. Muito bom. Isso aí. André Augusto, obrigado. É esclarecedor. Isso aí. Isso faz assim uma. Quando eu estudei isso, quando eu percebi isso, a minha cabeça explodiu. Eu falei, caraca, é isso, cara. É isso que eu estava errando. É isso. Eu tava errando isso, cara. Que droga. Enfim, eu estava há 2 anos dando murro em ponta de faca e agora finalmente eu consegui me entender, né? Me entender. Obrigado, Né? A tua didática está excelente. Obrigado, obrigado, obrigado. Isso eu ensino para as pessoas também, né? Porque para você dar aula, você precisa fazer isso. Ter uma linguagem simples, para você ter uma comunicação inesquecível e impactante, você precisa dar exemplos. Isso a gente chama de storytelling. Dar exemplos, contar histórias, fazer de uma forma que fique super simples o entendimento da pessoa. Até as palavras também, né? Imagina, se eu ficar falando aqui feedback, fazer uma call, não sei o quê, um monte de termos e termos e termos que não tem muita referência no mundo real, a pessoa fica, cara, que vídeo é esse? O cara tá viajando, né? Agora, quando eu falo sobre o negócio do assalto, quando eu falo sobre a campanha eleitoral, quando eu falo sobre elementos que estão no nosso dia a dia, que estão presentes na nossa vida, fica muito mais fácil da gente entender e utilizar isso aí a nosso favor. Beleza, gente? Bom, então, quero agradecer imensamente, são 7 horas e 5 minutos, a aula para ter meia hora, ela começou a abrir às 18, começou às 18h35, e aí a aula é para ter meia horinha só, para a gente ter mais combustível para outros dias, a nossa cabeça explodir. Fica à vontade para comentar, eu vou subir esse vídeo também lá no meu canal no YouTube, fica à vontade para poder fazer um comentário, o que você achou dessa aula, e não perca a de amanhã, porque todo dia a gente vai tentando cada vez mais e mais e mais e mais melhorar. Tá bom? Eu também gostei da tua presença, da tua participação, André. Muito obrigado, viu? Tchau, gente. Um abraço, fiquem com Deus e eu te espero na próxima aula. Valeu, tchau.